Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Alessandro Crisóstomo, sou integrante do Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação da Saber e estamos aqui para um momento especial, um bate-papo, uma conversa com duas convidadas especiais. Então eu quero apresentar a vocês aqui, primeiramente a Terezinha Bertin, uma das autoras do projeto Luneta, que é algo que a gente vai conversar aqui hoje. Então, muito bem-vinda, Terezinha. Muito obrigada e eu agradeço enormemente o convite, porque é um tema fundamental nos dias de hoje para a escola, especialmente a escola fundamental, né? Então, eu agradeço já de antemão a possibilidade, a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. É uma honra muito grande. Muito obrigado. E para fazer também essa conversa, a gente chamou uma especialista em alfabetização, professora da Faculdade de Educação da USP, que é a Elaine Vidal. Muito bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Alessandro, Terezinha. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para esse bate-papo tão importante de um tema tão essencial. Muito bom. E eu vou ser o mediador dessa conversa entre as duas, né, trazendo questões e direcionando um pouco para certos temas que a gente previamente organizou aqui, né? Então, o tema geral é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e trazendo o projeto Luneta como uma solução, como é que isso suporta esse compromisso, essa proposta. E durante a nossa conversa, a gente vai passar por alguns temas centrais dentro dessa questão. Vamos falar sobre a importância da alfabetização na educação básica, sobre o panorama atual da alfabetização no Brasil. Vamos tratar do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o que é e como é que isso se propõe a ser uma resposta aos desafios da alfabetização. E falaremos do Luneta, do projeto Luneta, como um material importante auxiliando nessa proposta de compromisso nacional da criança alfabetizada. Então, basicamente, é esse o tema geral, que foi desmembrado em alguns subtemas. Vamos passar aí por 4 subtemas menores e eu vou direcionando algumas questões de uma para outra e a gente vai conversando dessa maneira, tá bom? Combinado? Então vamos iniciar? Então, o primeiro tema é o seguinte, é o compromisso em si. Então, eu queria inicialmente começar com a Elaine, tá? Perguntando se você puder definir o que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e qual a sua importância no cenário atual da educação. Fazer uma definição, uma contextualização inicial. Tá certo. Bom, o compromisso, o próprio nome já diz, né? É um compromisso, ou seja, é uma pactuação entre todos os entes federados aí do Brasil. Então, é um acordo coletivo, digamos assim, em que municípios, estados e a União se comprometem a alfabetizar as crianças na idade certa. O compromisso ele tem como grande objetivo a alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental e também a recomposição da alfabetização das crianças de 3º, 4º e 5º ano que foram afetadas pela pandemia. Então, quando a gente olha no contexto da alfabetização nacional, o compromisso ele resgata um pouco do antigo PNAEC, que era o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, ele resgata essa ideia de que há um momento certo para a criança se alfabetizar, né? E ele estabelece esse marco como o 2º ano do ensino fundamental. E ele também vem num momento fundamental, que é o momento pós-pandemia, quando a gente percebe quantos déficits de aprendizagem ficaram por aí, né? O quanto as crianças precisam recompor as aprendizagens depois do período do fechamento das escolas. Então, o compromisso ele vem como essa grande união de esforços de todos os entes federados para conseguir garantir essa alfabetização. E ele vai atuar em 5 eixos diferentes. O primeiro é o eixo de governança e gestão. O segundo é na formação de professores,
na infraestrutura, na avaliação e nas boas práticas. Então, por meio desses 5 eixos, os entes federados vão inscrever iniciativas, vão elaborar, vão ter aporte financeiro para conseguir atingir esse objetivo, que é alfabetizar todas as crianças na idade certa, garantindo uma equidade na alfabetização, né? E quando a gente pensa em equidade, a gente pensa em oferecer a cada um aquilo de que ele precisa, considerando aí aspectos regionais, socioeconômicos, culturais, as questões étnico-raciais, de gênero. Então, é uma grande pactuação e que todos nós estamos comprometidos com isso. Muito bom, Elaine. Eu gostaria de ficar um pouquinho mais nesse tema, desdobrar um pouquinho na questão dos desafios, né? Na sua visão, quais são os principais desafios que já estão sendo enfrentados nas escolas pelos professores e estudantes e quais seriam alternativas para apoiá-los nesse processo, né? Eu acho que quando a gente pensa em alfabetização, a gente tem inúmeros desafios e há muito tempo, né? Se a gente pensar historicamente, durante muito tempo, falar sobre alfabetização era falar sobre o melhor método de ensino. Hoje a gente já sabe que não é uma questão de método, né? É uma questão da gente entender como é que essa criança constrói a sua aprendizagem e fazer intervenções adequadas nessa construção. E para o enfrentamento desses desafios, eu costumo dizer que a gente não vai chegar a um lugar novo fazendo tudo igual, fazendo o que a gente sempre fez. Então, as redes precisam buscar outras alternativas, né? A gente está aí com as crianças com déficit de aprendizagem no pós-pandemia, temos as dificuldades de alfabetização, temos as desigualdades do nosso país, que geram desigualdade na aprendizagem também, e aí cabe às redes buscar ações no contraturno, materiais complementares, soluções educacionais para poder enfrentar. O que não dá é para achar que vai conseguir enfrentar fazendo tudo como sempre foi feito. As inovações são bem-vindas. Muito bom. Então agora eu vou chamar um pouquinho a Terezinha para a nossa conversa e já encaminhando para um outro subtema que a gente preparou aqui, que é agora relacionar com projetos, com soluções, né? E aí entra o papel do Luneta. Então, Terezinha, eu gostaria de perguntar a você qual é o papel do Luneta, do projeto Luneta, nesse contexto. Então, a Elaine descreveu bem a estrutura, a contextualização, e como é que a gente insere, qual o objetivo do Luneta dentro dessa problemática. Eu acho que assim, a Elaine já me deu assim, muitas pistas, né, para dar continuidade. E eu gostaria de, um pouquinho antes de falar especificamente do Luneta, eu gostaria de falar de 2 conceitos que se aproximam, se complementam. Letramento e alfabetização. São 2 conceitos que não se misturam, não se confundem. E o que vem a ser o letramento? O letramento, assim, de maneira bastante simplificada, seguindo muito o que a professora Magda Soares falava, ele é a inserção da criança, é a criança participar de práticas sociais letradas, por exemplo, ouvir uma história, ir a um teatro, assistir a um filme, mas também participar de práticas culturais que são características de determinadas regiões, determinados agrupamentos. Isso tudo vai compor um universo cultural de práticas para a criança, e esse universo, tanto de práticas letradas, por exemplo, ver alguém anotar um recadinho, folhear um livro, fazer de conta que está brincando de professora, né? São práticas que envolvem a leitura, direto ou indiretamente, a leitura e a escrita. Isso é o letramento. E que nós não podemos confundir com a alfabetização específica. Quando eu falo específica, quer dizer, é essa que a gente vai centrar fogo, principalmente no primeiro, segundo, nos anos iniciais,
de a criança se apropriar de um sistema de escrita, né? Há uma distinção que a professora Magda Soares faz e que ela fala, não pode se confundir isso. Ela deixa muito claro que o letramento, ele acompanha, ele pareia com processos de alfabetização específica, mas não se confunde. No entanto, ele é fundamental. E é aí que vai se inserir principalmente o projeto Luneta. Por que que ele é fundamental? As pesquisas, os estudos têm falado que quanto maior o grau de letramento de uma criança, mesmo antes de ela entrar no ensino fundamental, na educação infantil, o bebê, a criança de 2 aninhos, ela já pode ir desenvolvendo um certo grau de letramento, dependendo das práticas com as quais ela convive. Por exemplo, pais que estão habituados a ler, que leem para a criança, que cantam com ela memoriza músicas, ela participa de festas, muitas vezes festas de caráter cultural, né? Isso tudo vai desenvolvendo um grau de letramento e ela vai, aos poucos, entrando em contato com práticas de leitura e de escrita. Quando ela chega ao primeiro ano, aquele universo da leitura e da escrita não é mais um universo desconhecido. Ela já vai se apropriando. Há crianças que já chegam ao primeiro ano, fazendo os seus rabiscos, mesmo que ainda não esteja dentro do sistema de escrita oficial, mas tudo isso favorece enormemente o processo de alfabetização específica. Terezinha, Então, o projeto desculpa. Luneta, Pode complementar, desculpe. o projeto Luneta, ele vai se inserir fortemente nessa faixa do desenvolvimento do letramento, importantíssimo, essencial para o processo de alfabetização mais pleno. Quando eu falo em processo pleno, é aquele que não vai, inclusive, nem se limitar apenas ao primeiro e segundo ano, mas que vai se estender, eu diria, por toda a educação básica, porque esse grande compromisso com a alfabetização tem de envolver a educação básica inteira, né? Porque nós sabemos a dificuldade de muitos dos nossos alunos, e o IDEB veio aí para comprovar, quantos dos nossos alunos, em final do fundamental, anos finais, quanto eles têm dificuldade ainda de ler, porque a alfabetização plena está diretamente ligada com o desenvolvimento da competência leitora. A competência leitora, ela vai favorecer o grau de letramento. Por sua vez, o grau de letramento vai ajudar a desenvolver melhor a competência leitora e o processo de alfabetização específica. Eu quis falar isso para ver como que a gente vai situar o projeto Luneta nesse grande universo e dentro de todos esses desafios que são envolvidos com esses processos de alfabetização, tanto a específica dos anos iniciais, quanto aquela que tem que se estender por toda a educação básica. Pois não, E tem todo uma proposta e uma composição teórica por trás do projeto, né? E aí eu gostaria de pegar esse gancho e voltar para quem ainda não conhece o projeto Luneta, se você puder descrever um pouquinho o que é, a que se pretende, como que ele se apresenta, e até mais um pouco, além disso, como que vocês imaginaram isso sendo utilizado na prática e o tipo de resultado que ele se propõe. Isso. Já estou entrando no próximo tema aqui, nossa, tá? Eu vou falar assim, grosso modo, que compõe o projeto Luneta. Em primeiro lugar, foi feita a seleção de vários títulos de literatura infantil, de textos de caráter informativo. Nos títulos de literatura infantil há histórias, contos, mas há também muito poema, muita poesia, muito livro em que prevalece a linguagem não verbal para se fazer a leitura dos chamados textos multissemióticos, multimodais. Então foi feita uma grande seleção de livros nacionais e livros estrangeiros. Né? Há traduções inéditas aqui no Brasil, é o caso da Nina, que é um dos volumes que compõe a caixinha do primeiro ano. Para cada série foram selecionados 5 títulos.
além dos títulos, e isso iria tanto para os alunos quanto para os professores. Além dos títulos, além dos livros, um dos principais trabalhos que foram desenvolvidos foi o desenvolvimento de, primeiro, um fundamento teórico para tudo isso, e depois foram desenvolvidas oficinas de apoio. E essas oficinas é para desenvolver principalmente com a criança o prazer de ler um livro, de imaginar, de criar, de estimular a sensibilidade, um fator fundamental com a criança e que é, de certa forma, meio esquecido nessa educação pragmática demais, de resultados, de a sensibilidade da criança. Todos os livros têm um caráter de sensibilidade, têm um caráter de despertar o olhar da criança, a maioria, né, em todos eles, no conjunto, despertar o olhar da criança para o social, para o seu entorno, para si mesma, para o autoconhecimento. Há atividades que estimulam mais a imaginação e há atividades que estimulam mais essa interação. Para o professor, essas oficinas vão passo a passo, mas não para aí. Além de haver oficinas para os professores, há toda uma orientação e fundamentação teórica que também pode servir para o gestor acompanhar o processo. E há também uma preocupação muito forte, porque eu falei que o grau de letramento envolve a família, desde que a criança é pequena. Então, há uma orientação, parte dessas pequenas oficinas são voltadas para pais ou para aqueles que convivem com a criança. Como ler com a criança, como orientar a leitura, como fazer pequenas perguntas para desenvolver essa competência leitora, para desenvolver a compreensão do que é lido, que principalmente para estimular, sem corrigir, mas estimular que a criança faça hipóteses, fale o que sentiu, é um lado de estímulo também à sensibilidade, à emoção da criança. Então, compõe, além dos livros que estão para cada série, há um conjunto de atividades, todas com fundamentação, passo a passo, tanto para a escola, para os professores, que podem ser acompanhadas pelos gestores, e também para a família, ou aqueles com quem convive com a criança. Por exemplo, crianças que estão em lares coletivos, crianças que estão em instituições. Então, é voltado também para esse segmento. Isso, de certa forma, me fez lembrar uma das coisas que a Elaine falou. Ela falou que um dos desafios dessa proposta, né, do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, é a formação de professores, boas práticas e a gestão. Ela colocou a gestão em primeiro lugar, eu coloquei em último, vou explicar por quê. Nesse processo das oficinas, nós acreditamos que o projeto Lineta está contribuindo fortemente para a formação e desenvolvimento do professor também, com novas ideias, com atividades, né? E boas práticas, práticas de leitura, práticas de fruição literária, uma literatura para ser fluida, para ser gostada, para ser apropriada. Mas há também, em menor quantidade, algumas sugestões de atividades para alfabetização específica. Por exemplo, destacar uma palavra-chave e dar um desafio para a criança ver como a palavra é composta. Daí nós não estamos só mais no nível da literatura, mas já estamos fazendo algumas pequenas contribuições para a alfabetização específica. A criança está motivada com o livrinho, com a leitura, com a discussão que ela teve, e daí se puxa alguma coisinha também para o processo específico de alfabetização. Nesse sentido, o projeto Luneta, ele favorece esse desenvolvimento do grau de letramento, para o qual nós precisamos predispor e preparar a criança para ela estar mais aberta para as práticas de escrita e leitura, para a formação principalmente da competência leitora. E isso, de certa forma, a gente acredita que contribui para não sanar, mas diminuir uma desigualdade. Porque nós sabemos que crianças de classes mais favorecidas têm um grau de letramento maior. Crianças de classes menos favorecidas têm um grau de letramento muito menor.
Criança que entra no primeiro ano, por exemplo, e ainda não sabe sequer como folheia um livro ou como folheia um caderno. É grau de letramento isso. E essa desigualdade tem como ser diminuída com a educação infantil e no ensino fundamental, nos anos iniciais, nós podemos implementar e enriquecer esse grau de letramento que vai favorecer o processo de alfabetização específica com o desenvolvimento dessas práticas. Alessandra, eu não sei se ficou claro tudo isso, Não, mas tá se ótimo. colocar. Pelo que a gente percebe, ou pelo menos do meu ponto de vista, é que é um projeto alinhado ao compromisso nacional, e que pensa em colocar isso em marcha, em colocar isso de uma forma efetiva nas escolas, né? E que tem uma amplitude grande, que tenta se abrir para ser adaptável a vários contextos diferentes. E aí eu queria pensar um pouquinho sobre o potencial de adaptação que esse projeto tem. Como ele pode ser adaptado a públicos diferentes, a contextos diversos, como a gente encontra de uma região para outra do Brasil. Como é que vocês pensam essa Como adaptação? cada, Depois eu vamos chamar de pergunto para kit, você também. né? Como cada kit para cada série vai com todo o material acoplado, a criança também, em princípio, a criança também terá o seu kit. Então, já uma diminuição da desigualdade já é feita por aí. Então, ela tem o material, a professora terá o material para o desenvolvimento das oficinas, a criança terá o material para o desenvolvimento das oficinas, é uma preocupação a menos, vamos dizer assim, para o professor, e a criança não terá ansiedade de ter o material para uma pintura, para uma montagem, eles vão fazer uma janelinha, eles vão fazer uma dobradura, né? Isso estará lá no material. Então, isso vai favorecer muito, primeiro, esse enriquecimento de ter um livro, a leitura de um livro associada a um universo de atividades para envolver a leitura desse livro, para contextualizar, para a criança extrapolar e imaginar a partir da leitura do livro. Muita atividade interativa, né? E tudo isso, como que pode ser adaptado? Porque são sugestões. O professor pode enriquecer essas atividades, se ele tiver, por exemplo, vontade de alguma coisa extra, ou ao contrário, ele percebe que, olha, não vai dar tempo, eu vou selecionar a atividade que para este momento, para esta turma é mais importante. Ele tem toda essa possibilidade. O que a gente julga assim que é fundamental? Que seja feita a leitura dos livros com a criança. E a criança vai levar esses livros para casa. E aí há orientações específicas para a família. Como orientar, sem aquela cobrança de você não estar lendo direito. Não, não. É como a criança conseguir. Essa orientação vai muito clara para a família. Para a família com quem ela convive, estimular a leitura, o que ela compreendeu. Às vezes ela não compreendeu exatamente o que está ali, mas ela criou hipóteses. A gente avisa as pessoas que isso é muito importante, que respeitem essas hipóteses da criança. A criança vai ganhar autoconfiança, ela tem chance de autoconhecimento por meio. Nós sabemos que a literatura ela tem um viés que é o viés do autoconhecimento. Quando a gente lê alguma coisa, a gente tem a chance de identificar algumas realidades, conversar com essas realidades, e é isso que a gente quer também, que a criança tenha possibilidade, né? Muito bom, Terezinha. Então agora eu vou direcionar mais ou menos a mesma questão para a Elaine, saber um pouco de uma outra perspectiva, né? Essa relação entre o compromisso nacional e materiais e soluções e projetos como o Luneta tentam colocar em marcha isso. Como é que você vê essa relação? Como é que a gente consegue mensurar o impacto disso? Se já é possível ver os impactos disso no processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula atualmente? Como é que você vê esse contexto? Como eu falei, o compromisso ele tem os diversos eixos e uma das coisas que ele propõe é justamente que as redes tenham condições de adotar novas soluções educacionais, novos materiais complementares. Existe, inclusive, previsão de aporte financeiro do governo federal para as redes que aderirem, né, ao compromisso e que a gente tenha uma adesão super alta aí.
E aí, como a professora Terezinha muito bem colocou, né, a literatura ela é fundamental para a formação humana, né? Eu sempre gosto de lembrar do Antônio Cândido, que nos traz a literatura como um direito humano. Então, quando a gente pensa na alfabetização como um direito, toda criança tem o direito a ser alfabetizada, toda criança também tem o direito à literatura, é um direito humano, né? E essas coisas estão profundamente entrelaçadas. A Emília Ferreira, que é um grande nome também aí da alfabetização, ela tem uma colocação que ela diz assim: as crianças podem adentrar o mundo da escrita pela porta da literatura ou por outras portas. As que adentram pela literatura, a gente sabe que se tornam leitores. Com as outras, a gente não tem certeza. Então, quando a gente pensa numa alfabetização, especialmente nesse momento pós-pandêmico que nós vivemos, não faz sentido pensar numa alfabetização estrita. A gente precisa pensar nessa alfabetização plena de que a professora Terezinha nos fala, né? Ser alfabetizado hoje em dia vai muito além de você dominar ali as convenções do sistema alfabético de escrita. Envolve, de fato, você ter uma competência leitora, uma competência escritora. Então, poder oferecer uma solução que traz tudo isso, né, que coloca a literatura dentro da sala de aula, que apoia o professor para fazer essa mediação da leitura, para fazer esse trabalho, que apoia as famílias que muitas vezes não tiveram acesso a isso e que o mais importante de tudo, né, garante o acesso das crianças à literatura é fundamental e está totalmente alinhado ao que o compromisso propõe. Muito bom. E passamos por esse tema mais prático, né, das experiências, da aplicação. E eu quero chegar no último tema, a gente já está se encaminhando para os últimos momentos da nossa conversa. E o último tema é desafiador, né, porque é um tema que geraria um debate de horas, de dias, e que a gente vai tentar resumir em poucas palavras, em alguns minutos aqui. Mas vale o exercício, né? Que é a questão do futuro da alfabetização no Brasil. E como é que vocês enxergam isso, né? O futuro e as perspectivas para a alfabetização no Brasil daqui para frente, considerando tudo que a gente viveu, incluindo pandemia e outros processos históricos de deficiência, né? E além disso, o que pode ser feito para garantir cada vez mais crianças alfabetizadas, com qualidade, com mais eficiência. Como é que a gente enxerga o futuro de tudo isso? Vou perguntar para a Terezinha primeiro, pode ser? E depois eu faço a mesma pergunta para a Elaine. Eu acho que eu vou usar um pouco a pista que a Elaine deu, né? Eu lembro que na época do PNAEC, que era o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, né, Elaine, se eu cometer algum erro, por favor, pode me corrigir. Na época do PNAEC houve um investimento extremamente grande na formação do professor. Nós sabemos que, infelizmente, nossos cursos superiores não formam o alfabetizador. Esta é uma realidade nacional. E, por esse motivo, a alfabetização também fica capengando. Porque, muitas vezes, o professor, o educador, não está preparado para alguns desafios da alfabetização. Então, o futuro da alfabetização é difícil prever, dará certo ou não dará certo, se não se tiverem algumas certezas. Uma delas é: vamos formar melhor nosso professor alfabetizador. O professor alfabetizador necessita de uma formação específica. A alfabetização tem especificidades que os outros momentos da educação básica talvez não tenham. Tem outros, mas não alguns das séries iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano, por exemplo. Então, é preciso que se pense num futuro, né,
de todo esse processo de alfabetização, desse desafio de alfabetizar cada vez mais as nossas crianças, formar o professor. Isso é sem sombra de dúvida. Eu acho que eu costumo dizer assim, não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta falar em futuro desse processo todo de alfabetização se o professor não for melhor formado. Não sei se a Elaine concorda, mas não adianta. Assim como não adianta também tapar o sol com a peneira, uma criança que está com defasagens de alfabetização, eu simplesmente empurrar essa criança e não cobrir o ponto em que ela parou no processo, onde ela empacou no processo. O que eu posso fazer do ponto em que ela está para ela avançar mais? Aí é um olhar que a escola tem de transformar mesmo, porque é muito comum a escola falar assim, ela não chegou com alguns pré-requisitos. Não, em que ponto ela parou? Em que momento essa criança parou o seu processo de aprendizagem e eu vou partir dali, do ponto em que ela está. Isso é mais fácil falar do que fazer, sem sombra de dúvida. São desafios gigantescos para os projetos das escolas. Agora, eu vejo um futuro promissor para a alfabetização se houver um investimento grande para a diminuição dessas desigualdades sociais. Por exemplo, acesso a bens culturais. É uma desigualdade gigantesca que existe no Brasil de norte a sul, existe aqui na capital de São Paulo. Né? O acesso a bens culturais não é porque é São Paulo que as crianças têm, não tem. Há crianças que, por exemplo, de determinados segmentos sociais, nunca foram a um teatro, nunca viram uma exposição. Ah, mas isso é coisa... Não, é coisa que todos deveriam ter direito, né? Então, como diminuir essas diferenças sociais, eu acredito que seja um dos grandes desafios. Nesse ponto, sem querer ser muito presunçosa, o projeto Luneta traz um pouco dessas leituras todas, mas operacionalizando, instrumentalizando para o professor, porque não adianta só dar o livro na mão da criança. A criança não vai fazer sozinha uma leitura proveitosa, nem prazerosa ou saborosa, não vai. O professor vai ter de ler com ênfase, ler com emoção, e a gente orienta muito isso no projeto Luneta. O professor precisa, o modelo de leitura do professor é fantástico naquilo que ele opera sobre o processo de desenvolvimento da criança. Assim como o modelo de leitura de pais, educadores que convivem com a criança. Mas para o professor, as crianças imitam muitas vezes a voz, os gestos do professor. Isso é fundamental. Isso vai ajudar a diminuir algumas distâncias, né? A criança que chegou ao primeiro ano e nunca ouviu uma história contada por um adulto. Uma história que encante, com entonação expressiva. Tudo isso é sugerido no projeto Luneta. Além de estimular também que a criança faça isso em casa, que conte, que tente ler para os familiares ou as pessoas com quem ela convive. Então, é uma tentativa de diminuir algumas distâncias que são distâncias causadas pela maior ou menor facilidade de acesso a alguns bens culturais. No caso aqui específico, a literatura, que é um bem cultural, como a Elaine destacou, fundamental no processo de formação da criança leitora. Né? Muito bom, Terezinha. E agora eu passo o mesmo desafio, a pergunta provocativa, né, para a Elaine. Ou seja, como você vê o futuro e as perspectivas da alfabetização no Brasil e como seria o caminho para garantir ou buscar essa eficiência, essa qualidade no processo de alfabetização? Acho que a Terezinha já sintetizou muito do que eu diria, né? Acho que nós temos hoje desafios grandes, ainda temos muitas crianças e adultos analfabetos no país, acho que é uma realidade que precisa ser enfrentada. A pandemia agravou um pouco esse quadro, então os índices de alfabetização
eles retrocederam um pouco com a pandemia, mas eu sou uma otimista inverterada, assim, eu sempre sigo ali o Paulo Freire, né? O esperançar, acho que é um exercício constante. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem discutido a alfabetização, a gente tem discutido caminhos para enfrentar esse cenário e a gente tem encontrado projetos, tal como o Projeto Lunetas, que apoiam o professor nesse sentido. Então, eu penso que a grande chave está na questão da equidade. Quando a gente pensa na equidade, ela é diferente da igualdade, né? Durante muito tempo, a gente quis garantir igualdade no acesso, igualdade nas ofertas, mas se as pessoas não têm o mesmo ponto de partida, elas não podem ter essa igualdade. Então, como a Terezinha falava, né, uma criança que nunca ouviu um adulto ler uma história para ela, em comparação com aquela criança que ouve histórias desde a barriga da mãe, é muito injusto. Então, a gente precisa, enquanto país, cada vez mais olhar para as nossas crianças e entender a diversidade, e a diversidade de todos os tipos, né? Cultural, socioeconômica, étnico-racial, de gênero. Acho que essas questões todas permeiam a educação de um modo geral e a alfabetização de um modo particular. À medida que a gente enfrentar essas desigualdades, oferecendo a cada um aquilo de que necessita, o futuro é promissor. Muito bom. Gente, infelizmente a gente está se encaminhando para o encerramento. Só quero agradecer, né, a oportunidade, o prazer que foi estar no meio dessa conversa sobre um tema tão essencial, tão importante. Então agradeço a Terezinha, muito obrigado por participar, Terezinha, pela disponibilidade. Olha, sou eu que agradeço participar com vocês. Um tema esse tema é sempre convidativo, não é? Participar com a Elaine, com você, Alessandro, que sempre faz uma mediação assim bem pontual e nos deixa bastante à vontade. É um prazer enorme. Eu fico à disposição para outros bate-papos e eu posso garantir que eu também saio muito enriquecida desse encontro. Por isso eu tenho que agradecer mais ainda. Obrigada Muito a obrigado. você. Muito obrigado a você, obrigado a Elaine pela disponibilidade, pela participação. Eu agradeço muito também, é uma alegria estar aqui com você, Alessandra, com a Terezinha. Como ela disse, faço das palavras da Terezinha as minhas, também saio muito enriquecida. A gente vem para trocar ideias e numa troca de ideias todos saem ganhando, né? E acho que esse é o caminho, unirmos forças aí pela alfabetização das nossas crianças. Maravilha, e agradeço a você que acompanhou esse vídeo. Convidar para os próximos vídeos, para os próximos temas, assinar o nosso canal, ali tem os descritivos, temos ali links para conhecer melhor o Luneta, para conhecer melhor o Compromisso Nacional. Então, fica o convite para as próximas oportunidades, tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima. Tchau. Tchau.